Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Eu sempre achei que o ambiente acadêmico e universitário deve ser tolerante e acolhedor, como discutido aqui recentemente em um vídeo anterior do canal. O ambiente acadêmico deve ser um ambiente de apoio e de trabalho para que as realizações e as conquistas aconteçam, e não um lugar onde se impõem limitações para prejudicar ou evitar o desenvolvimento pessoal e que essas realizações aconteçam. Isso não significa de forma alguma que não existam regras que devam ser seguidas, inclusive de forma isonômica, mas sim que a universidade deve ser capaz de ouvir demandas e solicitações, de analisar e avaliar essas demandas e, eventualmente, decidir de forma discricionária quando as demandas forem justas e justificáveis. Para isso, a universidade conta de autonomia e também com órgãos colegiados que podem avaliar essas demandas que são eventualmente feitas. Portanto, quando um estudante perde a data de uma prova, ele deve ser ouvido. Quando alguma data limite para o cumprimento de alguma obrigação acadêmica é, por qualquer motivo, perdida, o estudante deve ser ouvido. Se o estudante vai mal em uma prova por alguma razão, ele deve ser ouvido. Se o estudante precisa de uma vaga em uma disciplina, não é, Ruth? O estudante deve ser ouvido. Caso contrário, o ambiente acadêmico se transforma numa espécie de jogo em que produz apenas ganhadores e perdedores. Eu digo isso porque ontem tomei ciência, dia 31 de maio de 2022, de uma história tocante de uma pós-graduanda da Universidade Federal de Ouro Preto, do programa de pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, chamada Âmbar Córdoba. A história é mais ou menos a seguinte: Âmbar ficou grávida no último ano do mestrado e, como a data da defesa se aproximava, ela solicitou uma licença maternidade, que lhe foi negada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Já há aqui um equívoco, porque boa parte das agências de fomento hoje reconhece o direito de que a pós-graduanda grávida tenha licença maternidade e, inclusive, possa estender a sua bolsa de pesquisa em algumas situações. Da mesma forma, a maior parte dos programas de pós-graduação hoje reconhece esse direito básico da pós-graduanda grávida, que é a licença maternidade. Pois bem, Âmbar se preparou e fez a defesa da sua tese de mestrado nas vésperas do parto e foi aprovada. Parabéns, Âmbar! No entanto, o filho de Âmbar nasceu alguns dias depois e, por conta de atribulações que são normais e frequentes no pós-parto, ela não conseguiu entregar a tese corrigida e o artigo a ser submetido no tempo estabelecido. Apesar de ter entregue tanto o texto corrigido quanto o tal artigo algum tempo depois, o direito ao grau e ao diploma foi negado a Âmbar. Pior ainda, Âmbar foi considerada formalmente negligente pela universidade por ter perdido os prazos. Gente, que sistema é esse? Esse é um caso óbvio que deveria ter sido dado 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, se necessário fosse, a Âmbar para que ela entregasse esses documentos, desde que a universidade assim quisesse e assim considerasse justo. Pior ainda, ela foi aprovada, de maneira que a medida é praticamente abusiva. É uma pena que esse equívoco esteja sendo executado na Universidade Federal de Ouro Preto. O caso está causando tanta comoção na internet que a Universidade Federal de Ouro Preto veio a público se manifestar e você encontra, como sempre,
essa nota oficial aqui embaixo, na descrição do vídeo, que diz mais ou menos que as coisas são assim mesmo, que há regras a serem cumpridas, que não há muito o que fazer e que a universidade, eventualmente, ainda está considerando a solicitação de AMBA. Bom, o caso foi parar na Justiça. E aqui eu solicito, de maneira muito humilde, à reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, que ela corrija esse equívoco. Vai ser uma vergonha para a história da Universidade Federal de Ouro Preto e do próprio sistema acadêmico brasileiro se um juiz amanhã determinar que a universidade faça a expedição do diploma que âmbar merece para ela. Reitora, senhora pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, corrijam esse óbvio equívoco e evitem essa vergonha. Para a AMBA, o que eu digo é: conte com o apoio de toda a comunidade acadêmica, de todas as pós-graduandas grávidas do Brasil. O seu caso é justíssimo e, nesse momento, você já é um exemplo. Portanto, não desista de forma alguma dessa causa. Estamos todos com AMBA e com uma universidade mais tolerante e acolhedora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.